Atenção, torcida palmeirense. O que eu vou te contar hoje, simplesmente, vai mexer com o coração de qualquer torcedor do Verdão. Se você é apaixonado pelo Palmeiras, se você vive esse clube, respira cada notícia e não quer perder absolutamente nada do que tá rolando, já te faço aquele convite mais do que especial. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações, porque o que tá acontecendo nos bastidores do Super Mundial de Clubes pode mudar tudo. E é sério. Isso vai fazer você se arrepiar do começo ao fim. Eu preciso te alertar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque as informações que chegaram são extremamente quentes, foram anunciadas recentemente e estão deixando a torcida completamente enlouquecida. Sabe aquela notícia que chega para abalar as estruturas? Aquela bomba que ninguém esperava, que pega todo mundo de surpresa. Pois é exatamente disso que a gente vai falar aqui hoje. Mas calma, não é só isso. Porque além dessa notícia bombástica, o Palmeiras simplesmente humilhou o Flamengo em um dos quesitos mais importantes desse Mundial. E olha, você não vai acreditar quando eu te contar os detalhes. A mídia inteira tá em choque. Antes de revelar tudo, eu preciso te contextualizar para você entender o tamanho dessa situação. O Super Mundial de Clubes está pegando fogo, e se tinha alguém que achava que o Palmeiras ia ser coadjuvante, pode esquecer. O Verdão não só chegou chegando, como deu um verdadeiro olé em cima do rival Flamengo, e não foi dentro de campo, não, foi fora dele. E essa vitória, meus amigos, foi na arquibancada, foi na raça, foi na presença maciça da nossa torcida, que deu um verdadeiro espetáculo em solo americano. Anota aí. 46.200 pessoas lotaram o MetLife Stadium, em Nova Jersey, para empurrar o nosso Verdão na estreia contra o Porto. E detalhe, foi simplesmente o maior público do estádio até aqui, superando inclusive partidas da seleção dos Estados Unidos e de outras grandes equipes europeias que também estão no torneio. Sabe quem ficou bem distante disso? Isso mesmo, o Flamengo. Enquanto o Palmeiras brilhou nas arquibancadas, a torcida do clube carioca sequer conseguiu lotar metade do estádio. Foram apenas 25 mil torcedores presentes no jogo deles contra o Esperance da Tunísia. Isso mesmo que você ouviu. O Palmeiras colocou quase o dobro de público em relação ao Flamengo. E não para por aí, essa diferença absurda colocou o Palmeiras não só como líder entre os clubes brasileiros, mas também entre os 5 maiores públicos de toda a primeira rodada do Mundial. E o Mengão? Nem no top 10 ficou. E é aí que entra a parte mais surpreendente dessa história toda. Porque se você acha que a notícia era só sobre público e arquibancada, você tá completamente enganado. A bomba que estourou nas últimas horas deixou todo mundo de queixo caído, inclusive a imprensa internacional, que não para de repercutir isso. A informação que chegou, e olha, é coisa quente, é que a própria organização do Super Mundial ficou tão impressionada com a força da torcida do Palmeiras, com a presença, com a entrega, com o espetáculo que a nossa torcida deu nos Estados Unidos, que já começou a estudar uma possibilidade que pode simplesmente mudar o futuro do Palmeiras nesse Mundial e também em edições futuras do torneio. E o que seria isso? As informações, que começaram a vazar nos bastidores, apontam que o Palmeiras pode se tornar o clube embaixador oficial do futebol sul-americano no Mundial de Clubes. Isso significa, na prática, que o Verdão teria uma série de vantagens institucionais, desde preferência em sedes, prioridade em jogos de abertura e até possibilidade de participação em eventos oficiais, decisões importantes do torneio e muito mais. E sabe o que é mais louco? Essa movimentação começou justamente após a comparação humilhante entre Palmeiras e Flamengo nos números de público. O Palmeiras simplesmente colocou a América do Sul no mapa do Mundial, enquanto outros clubes ficaram devendo, e muito. E se você acha que acabou, segura mais essa. Fontes internas revelaram que, se o Palmeiras confirmar a classificação para as oitavas de final, que pode acontecer já no próximo jogo contra o Inter Miami, uma surpresa ainda maior pode ser anunciada. E segundo essas fontes, essa surpresa envolve diretamente o nome de Abel Ferreira, um projeto milionário e até uma possível proposta de renovação histórica com o treinador, que já está sendo articulada nos bastidores. Sabe aquele tipo de contrato que muda tudo? Que garante a permanência do treinador por anos e ainda transforma ele no técnico mais bem pago da história do futebol sul-americano. Pois é, essa é uma das cartas na manga da diretoria, e tudo isso graças à repercussão absurda do Palmeiras no Super Mundial. E não podemos esquecer que dentro de campo, o time também está correspondendo. Depois de empatar contra o Porto jogando muito melhor, o Verdão foi lá e simplesmente atropelou o Al Ahly na segunda rodada,
vencendo por 2-0 e colocando um pé enorme nas oitavas de final. A liderança do grupo agora é nossa, e só precisamos de um empate contra o time de Messi, o Inter Miami, para carimbar de vez essa vaga. Aliás, se prepare, porque o jogo contra o Inter Miami promete ser histórico. Existe uma movimentação absurda de palmeirenses que estão viajando dos 4 cantos do mundo para estarem presentes nesse jogo. E sabe o que isso significa? Que podemos quebrar novamente recorde de público, que já é nosso, no MetLife Stadium. E a imprensa internacional, que tanto zombou do futebol brasileiro em outros tempos, agora está rendida ao Palmeiras. Matérias e mais matérias nos Estados Unidos, na Europa e até na Ásia destacam a festa da torcida, a força do elenco e, principalmente, a capacidade do Palmeiras de mobilizar milhares de torcedores fora do Brasil. Inclusive, jornalistas americanos disseram, textualmente, que a torcida do Palmeiras fez no estádio algo que eles nunca tinham visto antes em nenhum jogo de futebol. É simplesmente surreal. E olha, eu te digo com toda sinceridade, se esse Mundial já começou desse jeito, com o Palmeiras dando show dentro e fora de campo, imagina como isso vai terminar. Eu te falo, se prepara, porque a chance do Verdão escrever mais um capítulo histórico na sua gloriosa trajetória é enorme. Por isso, torcedor, eu te pergunto agora, será que essa possível nomeação como clube embaixador da América do Sul no Mundial é merecida? Será que esse projeto milionário envolvendo Abel Ferreira vai se concretizar? E mais, será que o Palmeiras está, de fato, no caminho certo para finalmente conquistar o tão sonhado título mundial? Quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários, porque a sua participação é fundamental. E claro, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma bomba, nenhuma atualização, nenhum bastidor e nenhuma novidade desse Palmeiras que não para de crescer e surpreender o mundo. Nos vemos no próximo vídeo, porque se prepare, vem mais bomba por aí.